Bom dia, meu irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor domine e reine sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre toda a sua família. Estamos em mais um domingo pela manhã juntos, mesmo que virtualmente, através da tela, juntos como corpo de Cristo para refletirmos na palavra do Senhor. Nessa semana, de acordo com o nosso plano de leitura bíblica para o ano de 2020, nós terminamos o livro de Jó. E eu quero convidar você a abrir então a sua Bíblia em Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Nós vamos ver do verso 1 ao verso 6. Jó, capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te bendizemos porque tu és grande, soberano, majestoso. Te agradecemos pela vida e por acordar mais um dia e poder estar na tua presença. Que nessa manhã de domingo teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que nessa manhã de domingo possamos refletir na tua palavra que é viva, poderosa. Suplicamos ao Espírito Santo de Deus que opere de forma interna e poderosa na nossa vida por meio da palavra que vai ser exposta. Pai, tem misericórdia da minha vida. Como diz a tua palavra, eu sou pobre, cego e nu, completamente carente da tua graça, dependente do Senhor. Que nessa manhã de domingo, eu como instrumento do Senhor, Pai, fale aquilo que vem do Senhor para o coração dos meus irmãos que me assistem. Me ajuda a ser fiel à tua palavra, a ser claro de uma maneira que as pessoas entendam. Oh Pai, me usa como instrumento do Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título que eu trouxe para essa nossa reflexão, para a exposição do texto bíblico nessa manhã, é Trágico Redentivo, o caminho do cristianismo. Trágico, redentivo, o caminho do cristianismo. Nós encerramos a leitura do livro de Jó, aqueles que estão lendo o plano de leitura anual da nossa igreja. E Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Jó, capítulo 1, verso 8, capítulo 2, verso 3, nos mostra essa verdade. Deus soberanamente, no livro de Jó, permite o sofrimento na vida de Jó e também nas nossas vidas. Não necessariamente como uma punição de algum pecado específico, mas muitas vezes como um caminho para tornar os eleitos santos. Eleitos, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Em momentos de sofrimento, infelizmente, se levantam aquelas pessoas próximas a quem está sofrendo com palavras. Na vida de Jó não foi diferente. O livro de Jó vai nos mostrar que, durante o sofrimento de Jó, 3 amigos se levantaram, achando-se sábios, achando-se espirituais. Esses amigos de Jó começaram a proferir palavras que não eram palavras da parte de Deus,
Se você for lá no verso 7 do nosso texto, do capítulo 42, você vai ver Deus condenando os amigos de Jó, porque eles falaram palavras que não foram da parte do Senhor. E assim, esses amigos de Jó, como muitos dos nossos amigos, que em momentos de sofrimento se levantam para falar algo a nós, em vez de agirem como fonte de consolo, se tornam vozes que afligem ainda mais a alma já sofrida. Todavia, Deus também levanta os seus, aqueles que de fato têm uma palavra da parte de Deus, aqueles que de fato são sábios. Na história de Jó, nós temos um homem chamado Eliú. Deus levanta Eliú com discernimento, com sabedoria, para falar ao coração sofrido de Jó palavras da parte de Deus. Vale lembrar também que Eliú, ele era mais novo do que os 3 amigos de Jó e mais sábio do que eles. O texto de Jó nos fala sobre isso. Isso deve nos lembrar que sabedoria não necessariamente está ligada a uma idade avançada, a cabelos brancos, não. Sabedoria na Bíblia está ligada com aqueles que temem ao Senhor. Ser sábio na Bíblia é temer a Deus e ter uma vida de intimidade com o Senhor. Ainda nessa introdução, no contexto para você entender o capítulo 42, o livro de Jó nos revela que o próprio Jó teve vários diálogos com aqueles 3 amigos que se levantaram. E Jó tenta chegar a uma conclusão da causa do seu sofrimento, por que ele estava sofrendo. E nessa busca frenética de tentar chegar a uma solução cognitiva por meio da racionalização, o coração de Jó revela a justiça própria. Lá em Jó capítulo 32, no versículo 2, o texto canônico nos diz assim: Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. A soberba espiritual se mostra em meio, ou se revela em meio ao sofrimento de Jó. Se você ler o capítulo 31 de Jó, você vai ver Jó tentando se justificar diante de Deus por meio dos seus méritos. E Deus, por amar a Jó, o que Deus vai fazer? Deus vai refinar o Jó, o coração de Jó, no fogo da dor. E como que Deus faz isso? Aqui no caso de Jó, não respondendo às perguntas de Jó, não respondendo os questionamentos de Jó, mas fazendo perguntas a Jó. Do capítulo 38 ao capítulo 41, Deus faz diversas perguntas a Jó, perguntas como: onde estás tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ou de que ventre procede o gelo? Deus faz perguntas a Jó, perguntas essas que Jó obviamente não conseguiu responder. O que leva então Jó, o nosso personagem, de uma soberba espiritual ou de um senso de justiça próprio a um espírito de humildade. Jó, capítulo 40, do verso 3 ao verso 5, nos mostra essa perspectiva humilde ou de um espírito humilde de Jó. E então chegamos ao capítulo 42, aonde Jó se arrepende. Vamos ao nosso texto. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Após as inúmeras perguntas feitas pelo Senhor, Jó reconhece aqui no verso 2 a soberania, a grandeza, a majestade do Deus a quem ele serve. O sofrimento é uma forma que Deus usa para santificar, para te santificar, para revelar as impurezas mais profundas do seu coração. O caminho do cristianismo é de fato um caminho trágico, redentivo.
E esse caminho é trágico, redentivo, porque o Deus soberano, para redimir o seu povo, ele envia o seu Filho para trilhar esse caminho trágico, redentivo. O caminho da tragédia, o caminho da dor, o caminho do sofrimento, o caminho da morte e, consequente, caminho de redenção, caminho de glória, caminho de vida eterna. O sofrimento, obviamente, não frustra os planos do Senhor, mas os cumpre. O caminho trágico até o Gólgota foi o caminho que tornou a redenção e o descanso eterno uma realidade, uma verdade, e uma verdade que enche o nosso coração de esperança. Lembra do que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 5, versículo 8? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse sofrimento que visita o seu coração nesses dias turbulentos, esse sofrimento não é alheio aos planos de Deus. Esse medo que você sente do vírus não está fora da soberania do Senhor. E em meio a tudo isso, Ele quer te ensinar algo. O mundo da forma que se encontra hoje, um mundo pandêmico, um mundo doente, um mundo visitado pelo vírus, pelo coronavírus, não vai frustrar os planos de Deus. D.A. Carson, um pastor e teólogo americano, diz assim, abro aspas, o Deus em quem confiamos sabe o que é o sofrimento, não apenas pelo modo pelo qual Deus sabe de todas as coisas, mas por experiência própria. Fecho aspas. Carson está dizendo que nós servimos a um Deus que sofre e que sofreu em Cristo na cruz. Sabe, antes de Deus me chamar e de me vocacionar ao ministério pastoral, eu tinha planos. E esses planos foram frustrados. Meu sonho era ser um grande empresário. Eu queria viajar para os melhores e os lugares mais bonitos deste mundo. Eu desejava comer nos melhores restaurantes. Sabe o que Deus fez? Frustrou os meus planos para realizar os dele. E graças a Deus por isso, porque não existe lugar melhor para se estar do que no centro da vontade do Senhor. Nossos planos são frustrados, os de Deus não. Enquanto Jó discutia com os seus 3 amigos, ele se defendia, ele se justificava, ele murmurava. E então, Jó passou a falar daquilo que ele não sabia, passou a falar daquilo que ele não conhecia, passou a acusar a Deus e por suas obras humanas, pelos méritos humanos, ele tentou se mostrar justo aos olhos do Senhor. Acompanha comigo o versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E então Deus ergue, em meio ao processo de refinamento de seu servo Jó, como já disse, a figura de Eliú. Observe algumas palavras que Eliú proferiu a Jó. Jó, capítulo 32, do versículo 8 ao versículo 12. Na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Isso é Eliú falando a Jó. Quais foram os sons das palavras de Jó? Eliú diz, estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Olha o que Jó disse para Deus. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo, põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. E aí Eliú diz para Jó, nisto não tens razão. E eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Queridos, Eliú profere vários discursos na intencionalidade
de conduzir o coração de Jó à majestade de Deus. Eliú, em Jó 34, verso 21, diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens e veem todos os seus passos. Percebe? Eliú está na sua fala, no seu discurso, tentando fazer com que Jó tire o olho de si mesmo e passe a olhar para Deus. Jó, capítulo 37, versículo 23 e 24, Eliú diz assim: ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, os homens o temem, ele não olha para os que se julgam sábios. Somente após Eliú conduzir o coração de Jó a Deus, é que existe da parte de Jó o reconhecimento e a confissão com consequente arrependimento. Jó não era um pagão, era temente a Deus, só que ainda assim Jó era pecador. E da mesma forma como o fogo revela e retira a impureza do ouro, o sofrimento forja o seu coração à imagem do nosso Pai. O sofrimento revelou coisas maravilhosas para Jó, verdades sobre Deus que Jó até então não conhecia. Queridos, o mesmo homem que no início do livro amaldiçoou seu nascimento e até a parteira, agora reconhece a soberania de Deus e que esse Deus faz coisas maravilhosas demais. O mesmo Jó, que coçava suas feridas com cacos de porcelana, agora reconhece a majestade divina e diz, no verso 3, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Meu irmão, minha irmã, como estão as suas mãos diante de Deus? Como estão as suas mãos diante de Deus em meio ao sofrimento? Cheias de justificativas ou vazias e carentes da graça e da misericórdia? Você tenta entender a sua dor e sofrimento e não consegue muitas vezes? Ou você simplesmente confia no Deus soberano que sabe o que faz? Você está sofrendo e acha isso uma injustiça? Pare de olhar para dentro de si. Pare de procurar em você méritos para apresentar diante de Deus como justificativa para evitar o sofrimento. Você está agindo como Jó. Olhe para o Deus que sofreu ao matar o seu filho na cruz por você. Pare de dizer, por que eu? E passe a dizer, Pai, qual impureza do meu coração precisa ser refinada pela fornalha da dor? Jó quebra o seu silêncio após inúmeras perguntas feitas pelo Senhor. E ele quebra o silêncio reconhecendo que Deus estava ensinando algo para ele. Jó compreendeu que Deus não é injusto. Antes, misteriosamente, ele usa o caminho trágico para produzir a santificação dos seus filhos. Observe comigo o versículo 4, em especial o final do verso 4. Verso 4 diz, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, olha o final, e tu me ensinarás. Jó está dizendo, Deus, tu me ensinarás em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao caos, em meio ao desespero da minha alma, em meio ao meu coração mergulhado na dor, em meio à minha alma aflita e angustiada. Queridos, algumas vezes Deus responde seus filhos, os questionamentos, os lamentos, e em outros momentos Ele não responde, mas Ele leva você a uma reflexão. Foi o que Ele fez com Jó. Deus ensinou a Jó, por meio de perguntas que Jó não conseguiria responder, que Deus é grande
E Jó é pequeno. Perguntas, onde você estava quando eu criei tudo? Quem é você? Tem uma pergunta que Deus faz que é interessante, por que as aves voam, Jó? Mas tem uma pergunta que Deus fez a Jó que certamente feriu o coração daquele homem. Essa pergunta está no capítulo 40, verso 8, que diz assim: acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Deus, por meio do sofrimento, está trazendo Jó para perto de si. Porque quanto mais perto do Senhor estamos, mais conheceremos ao Senhor e, consequentemente, saberemos mais sobre nós. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu conheço a mim mesmo. E quanto mais perto de Deus, eu reconheço a sua grandeza e a minha pequenez. Em Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis nos mostra que quanto mais maduro espiritualmente somos, quanto mais espiritualmente você é, mais facilmente você reconhece a grandeza de Deus. No livro e no filme, tem dois personagens, Lúcia, uma menina que representa os filhos de Adão, e Aslan, o leão, que simboliza o ser de Deus, o ser divino, o Cristo. Lúcia, em um determinado momento, no filme As Crônicas de Nárnia e o Príncipe Caspian, Lúcia vira para Aslan e diz: Aslan, como você está grande? Aslan responde: é porque você está mais crescida, meu bem. Lúcia diz: e você não? Aslan: eu não, mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. E esse era o ponto onde Jó estava sendo refinado pelo fogo do sofrimento. Somente após o caminho trágico do sofrimento trilhado por Jó, é que ele declara: eu te conhecia, verso 5, só de ouvir. Mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. No século V, entre o século V e VI depois de Cristo, existia um homem chamado São Gregório Magno. E certa vez ele escreveu, abro aspas: às vezes, o objetivo do sofrimento é disciplinar e corrigir padrões errados, como no caso de Jonas, o profeta fujão. Às vezes, seu objetivo é prevenir erros futuros, José sendo vendido como escravo. Outras vezes, o único propósito do sofrimento é nos levar a amar a Deus com mais fervor, simplesmente por quem Ele é. E, assim, encontramos paz e liberdade absolutas. Fecho aspas. Ou seja, na ótica de Gregório, o sofrimento de Jó pertencia a esta última categoria. Jó estava sofrendo porque Deus queria que Jó o conhecesse e o amasse de uma forma mais profunda e mais intensa, mais íntima. Quando Jó afirma que agora ele conseguia com os olhos ver o Senhor, obviamente são os olhos espirituais, os olhos da fé. Percebe? Existe no caminho trágico do sofrimento um mistério divino que transforma o coração dos eleitos em meio à dor. Veja, foi pela fé, ou pelos olhos da fé, que Abraão viu a terra que não conhecia. Foi pelos olhos da fé que Noé viu a chuva sem nunca haver chovido na terra. Foi pelos olhos da fé que José viu o Êxodo. Queridos, foi quando Jó parou de racionalizar, de tentar cognitivamente entender e então de se justificar. E foi quando Jó passou a olhar para Deus e não mais para si próprio, que em meio à dor e o sofrimento ele pôde declarar: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Você ama a Deus? O quanto você ama a Deus?
Qual foi a última vez que você sentiu a presença do Espírito Santo no seu coração? Jó era temente, mas Deus desejava que Jó o amasse com mais intensidade e profundidade. E como que nós amamos mais a Deus? Sofrimento. Você não busca a Deus com intensidade quando tudo vai bem na sua vida. E como que o nosso texto aqui termina? Reconhecimento, vergonha, confissão e arrependimento. O verso 6 diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A expressão abomino no hebraico tem o sentido de desprezo, de vergonha. Ou seja, Jó estava envergonhado por ter se apresentado diante de Deus com mãos cheias de méritos, cheias de justificativas. Martinho Lutero diz, abro aspas, portanto Deus aceita apenas o desamparado, cura apenas o enfermo, dá visão apenas ao cego, ressuscita apenas o morto, santifica apenas o pecador, dá sabedoria apenas ao tolo. Resumindo, Deus tem misericórdia apenas dos miseráveis. Fecho aspas. Lutero está dizendo que não podemos chegar diante de Deus com mãos cheias, mas temos que chegar diante de Deus com mãos vazias. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus em arrependimento? Qual foi a última vez que você sentiu vergonha dos seus pecados? Sabe por que essa cena ela é cada vez mais rara? Porque as pessoas conhecem a Deus de ouvir. Ah, o Deus dos meus pais. Ah, o Deus do meu amigo. Ah, o Deus do pastor. Ah, o Deus do irmão. Qual foi a sua última experiência com Deus? Você conhece a Deus de ouvir? Ou os seus olhos espirituais conseguem ver e ter uma intimidade de fato com o Senhor? Entende porque o tema desta pregação é trágico, redentivo caminho do cristianismo? Porque a tragédia e a redenção estão no âmago do cristianismo. Ou nas palavras de Edward Schiller, abro aspas, os outros deuses eram fortes, mas tu eras fraco. Eles cavalgaram até o trono, mas tu cambaleastes. Contudo, as nossas feridas, somente as feridas de Deus podem falar. E além de ti, não há outro Deus que as tenha. Fecho aspas. O sofrimento de Jó não foi fruto de um pecado específico. Todavia, como pecador que era, o sofrimento revelou impurezas no coração de Jó. Jó antes conhecia a Deus de ouvir, mas após a experiência da fornalha amorosa da dor, agora contempla a grandeza e a majestade do Deus soberano. Você conhece a Deus? Quanto? Repito, só de ouvir? Ou você conhece a Deus porque de fato os seus olhos espirituais contemplam a grandeza, a majestade, a soberania e a beleza do Deus Todo-Poderoso? Nós não lemos os versos 7 a 17 do capítulo 42 de Jó. Mas antes de concluir, eu quero dar um panorama para você entender de forma mais clara. No verso 8, diz assim, tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus está falando isso para os 3 amigos de Jó. Deus está dizendo, vocês vão pegar 7 novilhos, 7 carneiros, vocês vão até Jó, vocês vão oferecer um holocausto por vocês, pela loucura que vocês cometeram, e Jó vai orar por vocês.
Percebe? Deus está condenando aqueles 3 amigos de Jó, porque eles se levantaram achando que eram sábios e eles começaram a acusar a Jó. Eles começaram a imputar a Jó pecados que ele não praticou, pecados que ele não cometeu. O trabalho que o sofrimento realiza no seu coração é completo. Jó deveria orar pelos seus acusadores. Jó deveria orar pelos amigos que se levantaram e jogaram pecados na sua face. Os amigos de Jó, no capítulo 15, verso 31, acusaram Jó do pecado da vaidade. Jó, capítulo 18, os amigos de Jó o acusaram do pecado da perversidade. Teve um certo momento desses meses que Jó sofreu, que ele fez uma súplica. Jó capítulo 19, verso 19, ele diz: todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Ou seja, Deus está mostrando, queridos, para mim e para você, que todo aquele que trilha o caminho trágico redentivo será ensinado sobre perdão. Afinal, Cristo trilhou esse caminho trágico redentivo para perdoar você, para reconciliar você com Deus. Quem é a pessoa que você precisa perdoar? Quem foi a pessoa que te ofendeu? O perdão não é oferecido apenas quando o nosso ofensor vem até nós e nos pede perdão e a gente diz: está perdoado. Não! Os amigos de Jó não foram até ele pedir perdão pelas loucuras ditas, mas Jó orou por eles. Observe que lindo o verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. No Novo Testamento, Estevão estava sendo apedrejado e perdoou aqueles que o estavam matando. Jesus na cruz, morrendo, perdoa aqueles que lhe mataram. Perdão não é oferecido, não é dado, não é concedido somente quando o ofensor vem até nós. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava por aqueles que o acusaram. Querido, se você não consegue perdoar, é porque você conhece a Deus só de ouvir. Você precisa conhecer de forma mais profunda e íntima o Deus que perdoou você. Porque todo aquele que foi perdoado consegue perdoar, e não porque você é bom, mas porque você conhece e os seus olhos contemplam o Deus grande, majestoso, poderoso, que te perdoou em Cristo na cruz. Olha como que termina a história desse homem. Eu vou ler do verso 11 ao 17. Olha como que termina essa história. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Queren-Hapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Toda dor é por enquanto, todo sofrimento é passageiro. O caminho, ele não é só um caminho trágico, ele é um caminho trágico, redentivo. Depois do sofrimento,
depois da dor, depois da lágrima, nasce o sol, brilha o sol da justiça. Depois que Jó perdeu tudo, o verso 16 diz que ele vive mais 140 anos. Que ele vê os seus filhos, que ele vê os filhos dos seus filhos, que Deus o concede saúde para viver e contemplar até a sua 4ª geração. No sofrimento, descanse no Deus soberano, que trilhou em Cristo o caminho trágico, redentivo, para dar a você o descanso eterno, a plena alegria e uma abundante paz. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de orar encerrando, eu quero ler um poema. Um poema de Paul David Tripp, que está neste livro, Abrigo no Temporal, Como Viver com Esperança em Deus neste Mundo Falido, Meditações sobre Deus e o Sofrimento, a partir do Salmo 27. O poema que eu quero ler tem o título de Descanso, porque o caminho trágico, redentivo, é um caminho onde a gente sofre, é um caminho onde a gente passa por lutas, mas é um caminho trágico que nos leva ao descanso eterno, à nova Jerusalém celestial, a um lugar onde não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá pranto. E diz assim Paul David Tripp: descanso. Descanso, um sonho afável para muitos, um bem entesourado no mundo decadente, uma coisa muito necessária, mas facilmente interrompida. O jardim era um lugar de descanso. Na criação não havia violência, nem ervas daninhas ou espinhos, nem barreiras entre Deus e o homem, nem motivos para se esconder, nem coisas para temer, nem necessidades insatisfeitas, nem luto. Havia um sol brilhante, amor puro, paz restrita, beleza imaculada, homem e Deus, adoração e amor. Mas uma voz interrompeu o descanso. Emboscada de morte, palavras de engano, atos de rebelião, repreensão de censura, expulsão do jardim, julgamento e morte, descanso interrompido, descanso despedaçado. Assim, nós esperamos pelo Senhor. Sua graça fortalece, sua presença conforta, suas promessas nos asseguram, seu poder nos reanima, seu governo garante que algum dia o descanso, o verdadeiro descanso, o puro descanso, o eterno descanso reinará mais uma vez. Na criação não haverá violência, nem ervas daninhas ou espinhos, nem barreiras entre Deus e o homem, nem motivos para se esconder, nem coisas para temer, nem necessidades, nem luto entre Deus e o homem. Sim, descanso, verdadeiro descanso haverá novamente, durará para sempre. Assim, nós esperamos pelo Senhor, para que Ele nos restaure aquele lugar. Filho brilhante, puro amor, paz irrestrita, beleza imaculada, Deus e homem, juntos para sempre, até aquele dia, com coração forte e esperança robusta, e alegria cingindo o futuro, nós esperamos pelo Senhor. Vamos orar. Pai, o caminho é trágico, a queda maculou a nossa trilha, o pecado adâmico trouxe sofrimentos, desilusões, frustrações, decepções. Mas o caminho do cristianismo não é um caminho só de tragédia, mas é um caminho de redenção. Um Cristo que veio ao mundo, foi gerado num ventre materno, sofreu entre nós, foi um homem de dor, humilhado, desprezado, vilipendiado, morto numa cruz, colocado em uma tumba, mas que ressurgiu dos mortos. O caminho trágico redentivo, o caminho do cristianismo, nos conduz ao descanso eterno, à paz eterna, à alegria eterna. E enquanto esperamos pelo Senhor,
trilhamos o caminho trágico e redentivo, cheios de esperança, porque Cristo foi na nossa frente, sofreu no nosso lugar, carregou os nossos pecados, para que pudéssemos ter paz com Deus. Sustenta a minha vida, sustenta os meus irmãos, sustenta todos que sofrem, sustenta a tua igreja, enche o nosso coração de esperança, de uma expectativa esperançosa, porque a esperança não nos decepciona, porque Cristo está vivo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um excelente domingo, na graça e na paz do nosso Senhor. Forte abraço.